Pessoal, o que está acontecendo com a água do planeta? Se vocês bem sabem, há muitos anos atrás, um dos primeiros vídeos deste canal, mais de 2.000 vídeos atrás, eu falava sobre a água, que a consciência emerge da água, porque a água é o transdutor de informações do cosmos, do vácuo para a matéria, né? Porque ela tem a mesma geometria do vácuo, que é um hexágono, como se fosse a forma, a geometria que combinasse e a informação pudesse trafegar do cosmos, do vácuo, para a matéria. Não é à toa que a biologia emerge da água, as estruturas inteligentes, a inteligência cósmica vem através das moléculas da água para os microtúbulos, através da geometria do hexágono, que é a mesma geometria do vácuo. Então, a consciência emerge da água. Nós somos 70% água no nosso corpo, para mais do que isso, né? Um bebê ele tem 99% de água no cérebro e o nosso cérebro adulto tem 90% de água. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que a água do planeta vai acabar. Está para acabar, temos que poupar, temos que economizar. E tudo bem quanto às pessoas que falam isso, porque é realmente uma crença popular, é um ditado popular, enfim, correu e a gente repete que a água vai acabar. Eu entendo. A água que realmente pode acabar é a água potável, né? Aquela que a gente pode beber. Mas isso se referindo a grandes cidades como São Paulo. Então, o problema não é a água acabar, mas sim o abastecimento devido a 12 milhões de pessoas buscando no mesmo ponto a água. Esta sim pode acabar. Mas isso nos deu uma impressão de que a água do planeta pode acabar. E isso, a nível subconsciente, é terrível. É muito ruim o efeito a nível subconsciente das pessoas pensarem, acreditar, tiver essa crença de que a água do planeta vai acabar. Sabe por quê? Vocês vão descobrir agora o quão profundo é termos essa pequena crença de que a água do planeta vai acabar. E não é à toa que toda a população tem esta crença, porque ela é fundamental para se manter dentro de pensamentos, situações de escassez. E da mesma forma, como para te se libertar bastante disto, é importante que tu compreenda que não. Que a água do planeta Terra jamais vai acabar. Mais do que isso, ela nos últimos milênios só aumentou com a vinda de meteoros, cometas, em gelo e outros formatos vindos do espaço, da mesma forma como acredita-se que toda a água da Terra veio para a Terra do espaço em meteoros e cometas. Porque a história vai além e é mais profunda do que isso, a história do que a água vai acabar. Porque a água ela não vai acabar. Muitos falam também sobre que a água salgada tem aos montes, mas a água potável não. Isso também já cai por terra, porque muitos países hoje bebem e vivem da água de dessalinização do oceano, que é um recurso natural e já é produzível, ou seja, também não é válida a ideia de que a água doce vai acabar. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem bem essa impressão, né? Ano passado teve todas as enchentes e este ano novamente. Não tem mais ponte aqui. Mas a questão da água é a seguinte. Eu quero perguntar para ti se e isso vai nos dar um panorama, uma visão do quão grande é o planeta Terra. O pálido planeta azul, o pálido ponto azul, nosso planetinha, nossa casinha. Pequenininha, não. Pensar que a nossa casa planetária é pequena é outro fator de escassez que é implantado. É lógico que existem astros muito maiores, mas no vídeo de hoje vocês vão ter um panorama do tamanho deste pálido ponto azul. Bom, para começar, por que é pálido ponto azul? Porque o planeta água. A gente que diz que conhece do planeta, se a gente conhecesse todas as terras, os continentes, nós conheceríamos 20% do planeta. Não. Esquecemos que a crosta terrestre representa 1% da Terra. Então, toda a crosta terrestre é 1% do planeta Terra. Então, nestes 1%, 20% é terra firme.
Então, se a gente diz que conheceria a Terra, seria conhecer 20% de 1%. Os outros 80% desse 1% é água. Então, tu deve imaginar que a água, que é a substância mais abundante da crosta, também possa haver nos outros 99% da Terra, interior da Terra. Mas não vou nem entrar nesse quesito. A gente não conhece nada da Terra, não é mesmo? Uma ínfima parte da crosta da Terra. Isso já nos mostra o quão grande a Terra é. Mas tem outro fator. E agora a gente vai diferenciar o porquê que é interessante que a humanidade pense que a água vai acabar, enquanto outros recursos não. Por exemplo, tu aí tens preocupação de que o petróleo vai terminar? Bom, não, acho que nunca se passou muito assim pela cabeça. Água, todo dia a gente vê na TV, vai acabar, pode faltar, pode não sei o quê. E petróleo? Será que alguém tem a preocupação de que ele vai acabar? Ficam felizes quando acham porque é altamente lucrativo. Hoje, no planeta Terra, nas últimas 24 horas, foram extraídas 93 milhões de tonéis de petróleo. 94 milhões de barris de petróleo são extraídos por dia. 94 milhões são extraídos por dia. E quer-se sempre extrair mais. Aumentar a produção. Começar a extrair novos locais. 94 milhões. Bom, mas gente, quais seriam as implicações caso o petróleo terminasse? Assim, o que mudaria na nossa sociedade? Tudo. Porque o petróleo não está só na gasolina que abastece o carro, no diesel que abastece caminhonetes, caminhões, em outros países do mundo, carros normais. Não, o petróleo ele está em absolutamente tudo. O petróleo faz plásticos, faz borrachas, faz tecnologias, faz cosméticos. Quem aí passa cremes faciais para dormir? Pois é, passa-se óleo mineral. Grande por cento é originário do petróleo. Inúmeros cosméticos. Olha, plásticos, sacolas, mouses, telefones, simplesmente tudo que a nossa sociedade é baseada hoje se encerraria se terminasse o petróleo. Porém, ninguém está preocupado com isso, né? Eu acho que tu não dormia à noite por causa disso, né? Não, acho que ninguém nunca cogitou sobre isso. Então eu quero te perguntar, o que tu acha que tem mais na Terra? Petróleo ou água? Bom, o petróleo se acredita que é resultado de decomposição de algas, dinossauros, ao longo de milhões de anos. Então, não se acredita que o petróleo é um recurso renovável, não no nosso tempo de vida. Ao longo de milhões de anos, pode até se renovar. A água ainda tem um extra, né? Da mesma forma, ela pode ser encontrada no espaço, ela pode ser vinda por meteoros, quem sabe... Bom, tem uma lua que é água, né? No sistema solar, já foi encontrado água em diversos locais. Então, a água bom, mas ela vai acabar. O petróleo não, né? O petróleo não vai acabar. Mais do que isso, agora tem outra grande... Eu sei que muitos de vocês se preocupam muito com o término da água. Eu leio isso em inúmeros comentários. Mas calma. Eu quero ver se algum de vocês se preocupa com o fim do gás natural. Gás de cozinha. Calcule comigo. Neste momento, quantas bocas de fogão estão ligadas? Esse vídeo geralmente é postado às 11, os fogões já estão fumegando no Brasil. São milhões de fogões, com a boca ligada do gás. Agora multiplica isso para 8 bilhões de pessoas que comem 3 vezes por dia e a maior parte é processada essa comida em uma chama de fogão com gás. Todos os dias, aquecedor a gás, chuveiro a gás, que é uma delícia, né? Tudo a gás, gás em carro, tudo, gás por todo que é lado. Gás. Mas alguém está preocupado com o fim do gás natural?
Ninguém. Então, não estão preocupados que o gás natural está sendo queimado na atmosfera por não ter onde colocar mais. Quando eles vão fazer extração de petróleo do subterrâneo, junto sai o gás natural, que é um bolsão no interior da Terra. E nesse bolsão tem o petróleo e junto tem o gás. Só que eles só querem o petróleo, porque o gás, eles teriam que fazer um grande investimento para levar tubulação até locais para envasar e vender. O que a maioria das perfuradoras para petróleo faz é, como eles não têm um fim para aquele gás natural, o que eles fazem? Estendem uma chaminé do lado e queimam na atmosfera todo o gás, porque eles não querem o gás daquele bolsão, eles só querem o petróleo, então botam fora todo o gás. E os seres humanos ficam com culpa por gastar água, com culpa por gastar petróleo e poluir, com culpa por gastar gás e poluir. Bom, ninguém também está preocupado com o término do gás natural. Mas estão preocupados com o término da água. Quando a gente olha a Terra do espaço, a gente vê o quê? Petróleo, gás natural ou água? Acho que a gente vê água, né? Então, a água, ela não vai acabar. Mas tu sabe qual que é a grande pegadinha, digamos assim, do medo de que a água termine? É muito mais profundo do que como um recurso mineral. Só antes eu preciso falar algo muito importante, não é anúncio. É sobre o gás, é sobre a água, sobre o petróleo. Porque a Terra, ela é autogerada. Não sei se vocês sabem disso. Mas a Terra é autogerada. Como assim, Pava? Nós temos uma maçã. Vocês acham que a maçã estão preocupados com o término das maçãs? Vocês não acham que as maçãs vão acabar? As bananas, as morangas, a moranga cabotia, será que não vai acabar? A uva, pera. Não, né? Por quê? Porque tem uma geração infinita, né? Uma maçã pode dar até 11 macieiras. Uma maçã pode dar 11 árvores de maçã, que darão maçãs por centenas de anos. Cada árvore de maçã pode dar de 1.000 a 5.000 maçãs em sua vida. E cada uma delas, 11 árvores, que dão 11, é uma multiplicação exponencial de maçãs. Se a gente quisesse, ia entupir, a crosta ia virar maçã. De tanta maçã. Olha o café. Tem canaviais de café. O café é um remédio, né? Feito para tomar em pequenas doses. Mas como a gente gosta tanto, a gente planta canaviais. E o café vai acabar? Tá com medo? Não. O café não vai. Mas a água se tem esse medo. O que eu quero dizer com isso? Que a Terra, ela é autogerada. Ela é a abundância em si. Ela se autogera, tá? E óbvio que nesse vídeo eu não digo que se pode poluir, então, que se pode... desperdiçar, ninguém vai conseguir desperdiçar água. Né? Vai botar para onde? Vai jogar para fora da atmosfera, né? Ok, desperdiçar água tratada, potável. Isso significa filtrada, colocada flúor, cloro. Bom, o que significa que a Terra ela é autogerada e ela é a fonte da abundância e que nela nada faltará. Nada, nunca. Isso não te dá uma espécie de alívio? Saber que nada na Terra faltará? Que a Terra não é escassa, que o universo não é escasso. Logo, as coisas não são escassas. E mais ainda, a consciência não é escassa. Porque a consciência é água. Água é igual a consciência. E quando tu coloca na mentalidade de uma população que a água é escassa e está para acabar, o que a gente viu que é um absurdo, inconscientemente a pessoa pensa, eu sou totalmente água. Água é a representação física da consciência. Se isso para mim vai acabar, tem repercussões subconscientes de escassez a nível profundo do meu ser. A consciência vai acabar.
É isso que se fala. A consciência é escassa. É isso que se entende no subconsciente. E aí, acha que isso não vai ter implicações na vida da pessoa, uma vez que as nossas crenças moldam a nossa realidade? Se o planeta é água, se o ser humano é água, então a água é abundância por definição. Ela é a base da vida, da existência, do equilíbrio, da consciência. Mas o que se faz então, né? Eles colocam esse símbolo universal de vida e transformam num gatilho de medo. Cria uma mentalidade global de escassez por causa do quê? Aproveitados por uma má interpretação. Porque a água que pode acabar é a água tratada pelo sistema de tratamento de água, de saneamento. Mas isso é por quê? Porque muitas pessoas se aglomeram num local só. Haja cano. Só por isso. Haja cantareira. E eu fico admirado com cantareira. 12 milhões de pessoas tomando água. E não faltou até agora. Chegou perto, né? Chegou perto. Mas é por quê? Culpa da natureza, do meio ambiente? Não, é porque 12 milhões estão tomando do mesmo cano. Em vez de estarem um pouquinho mais espalhados, como é naturalmente, inclusive, mais consciencioso. Né? Eu não sei quando vocês, mas eu acho um caos aquele trânsito de São Paulo, aquela coisa. Gosto, acho bonito, adoro São Paulo. Mas se fosse assim mais espaçado, mais natureza e veículos mais rápidos para se locomover, com menos trânsito, teria mais consciência, não teria? Pois é. Então não é só sobre a água. É sobre, né, um ciclo emocional de ansiedade, culpa e submissão. Né? Quando a gente acredita que algo essencial para a nossa vida está acabando, a gente fica mais manipulável, obediente, porque dá aquela sensação de culpa. A culpa é o sentimento que mais aprisiona os seres no universo inteiro. Sim, porque o que aprisiona? Ilusões. A culpa é uma ilusão. Né? Então, a gente fica com medo, aceita viver com sensação crônica de falta, escassez, racionamento. E tu acha que as pessoas não levam isso pro resto da vida? Elas escutam milhares de vezes, na infância apenas. Né? Isso não é só para controlar o recurso, né? É para controlar a mente. Transformar a abundância natural, né, em um produto escasso, com preço, imposto, regulação, né? Enquanto a gente, que é feito de água, a gente passa a vibrar essa energia também na frequência da escassez, infelizmente. E o que acontece quando bilhões de seres feitos de água passam a vibrar coletivamente na escassez? Pois é, o Brasil pode até ser um reflexo, uma foto bem forte disso. Né? Uma massa de humanidade desidratada, de coragem, de prosperidade, que é o natural. Que a Terra é a plena e a pura abundância. Então, gente, beba água e solte todos esses tipos de culpa. Saiba que a Terra é a fonte de todas as prosperidades. Que nada vai terminar. Que tu sempre será abastecido infinitamente de todos os recursos necessários. Quero dizer também que eu te espero no Radio Show, agora dia 1º de julho, onde vou revelar a maior das informações, a maior das libertações conscienciais que tu pode ter e acessar nesta vida. Pelo menos eu não vi nada maior e mais relevante já falado, nunca vi isso falado, sim, abertamente. Falarei gratuitamente no Radio Show. Se tu quer ter uma grande expansão de percepção e consciência para tua vida para sempre. Depois tu pode vir me cobrar. Pava, tu prometeu muito, mas o desfecho foi pequeno. Tudo bem. Pode vir me cobrar depois se tu achar isso. Mas a promessa é grande, o desfecho também vai ser grande na tua vida. De grandes realizações, transformações. E também no Radio Show que tu pode começar a fazer parte de utilizar a onisciência na tua vida. Já pensou quem tu seria com a onisciência? Tudo. Se já pensou quem você seria com a onisciência, tem 2 sentidos, duplo sentido. Porque já pensou o que tu faria, né? O que tu seria com a onisciência, o que tu poderia fazer com a onisciência? E quem é você com a onisciência tem o segundo sentido, que é porque tu vai descobrir quem tu é com a onisciência. Então ficou legal essa frase, né? Eu faço de tudo para que as pessoas vão lá pegar esse grande conhecimento ao vivo no dia 1º, 2º e 3º de julho. Anote na tua agenda, 8 horas da noite, ao vivo, para quem estiver cadastrado aqui no link. Aproveite essa oportunidade do ano. Pessoal, muita consciência para vocês, muita água,
muita luz. Que eu tinha anotado outra coisa para falar. Vida é consciência. Eu esqueci de dizer que no interior da Terra tem o dobro de água do que no 1% da crosta. Então tem mais essa ainda. Tem horrores de água. Né? Isso aí é outra crença limitante, né? Falar tem horrores como se fosse uma coisa boa, né? Então tem maravilhas abundantes de água na Terra. Fiquem bem, pessoal. Te espero no Radio Show. Um grande abraço e até mais.